antes da história. Antes de qualquer milagre, antes de qualquer procissão, você sente primeiro água velha, peixe apodrecido, lodo preso debaixo das unhas. 3 homens puxam a rede e, junto com galhos e um sapato rasgado, sobe uma cabeça. Não uma cabeça humana, uma cabeça de barro, escurecida, viscosa, com a tinta comida pelo rio, um rosto de mãe, mas encontrado como lixo. E o detalhe que dá enjoo, ela vem sem corpo, só o rosto, boiando como se o próprio Paraíba tivesse cuspido aquilo de volta. Você não caiu num vídeo qualquer? É exatamente disso que se trata. A padroeira do Brasil nasceu, aos olhos do povo, na pior mistura possível de fé e nojo. Lama e santidade, podridão e promessa. E se você ficar até o fim, vai entender por que essa imagem arrancada do fundo do rio virou uma força capaz de disputar corações, desafiar poderosos e atravessar séculos sem perder o olhar de quem consola. A primeira coisa que ninguém te conta é que Nossa Senhora Aparecida não começou no altar. Ela começou num ateliê. Imagina o interior do Brasil colonial, onde o tempo anda devagar, mas a violência anda depressa. Madeira estala no calor, panela ferve, corrente arrasta. Em algum canto, mãos de artesão moldam barro como quem tenta dar forma ao impossível. Uma mãe que aguenta o peso do mundo sem desabar. A argila recebe curvas, o rosto ganha calma, a tinta chega depois, cobrindo o barro com um tom moreno, queimado, que não parece pedir licença a ninguém. E aqui vem o primeiro twist. Ninguém ali está pensando em padroeira do Brasil. É só uma imagem. Um objeto de devoção como tantos outros, circulando de mão em mão, de casa em casa, de capela em capela, num país que ainda nem se entende como país. Mas o Brasil daquela época tem fome de símbolos. E símbolo, quando cai nas mãos certas, vira arma. Porque havia concorrência. E não era pequena. Naquele mundo colonial, a fé era também território. Cada vila queria seu santo forte. Cada capela queria sua imagem mais querida. Não era só piedade. Era prestígio, doação, influência. E quem controlava as devoções populares, controlava a alma de muita gente. E às vezes, o bolso também. Havia títulos marianos antigos e respeitados. Havia santos oficiais. Havia devoções trazidas de Portugal, com selo de tradição. E ao mesmo tempo, havia o povo, que rezava com o que tinha, do jeito que sabia, e fazia da necessidade um altar. É aí que entra o grande antagonista dessa história. O desprezo dos que mandam pelos que rezam, o desprezo dos corretos por aquilo que nasce da lama. A devoção popular, quando surge fora do roteiro, vira suspeita, vira superstição, vira coisa de gente simples. E no Brasil de 1717, gente simples era um jeito educado de dizer gente esmagada. 1717 não é apenas um número, é um cenário, estrada de poeira, comida pouca, cobrança alta, e um pedido impossível cai sobre 3 pescadores no Vale do Paraíba. Preparar peixe para uma visita importante, alguém poderoso, alguém que espera a mesa farta, num tempo em que o rio caprichoso decide quando dá e quando tira. Eles descem ao Paraíba com a urgência de quem sabe que fracassar custa caro. A rede vai e volta, nada. De novo, nada. O sol sobe, o estômago aperta, a vergonha começa a esquentar por dentro. Aquela vergonha que não é só pessoal, é social, porque pobre não pode decepcionar, pobre decepciona e paga. E então, quando já não dá nem para fingir esperança, acontece o encontro que parece piada de mau gosto. A rede prende em algo pesado, eles puxam achando que é tronco. Vem a cabeça, a lama escorrendo, o barro frio, o rosto sem corpo. Aquilo, numa mão, não parece milagre, parece descarte. Parece um resto jogado fora por alguém que não quis mais olhar para aquela face. E aqui está o nojo que incomoda. Quantas coisas naquele Brasil eram jogadas fora? Quantas vidas eram jogadas fora? Quantas mães choravam filhos arrancados? A imagem sem corpo é quase uma metáfora viva. E ao mesmo tempo, um objeto sujo que deixa o cheiro do rio na pele. Eles poderiam ter devolvido ao Paraíba? Ninguém teria culpado. Mas tem uma coisa que gente simples desenvolve como instinto. Quando o mundo te dá um pedaço, você tenta juntar. Você tenta completar. Porque viver é isso. Catar o que sobrou e tentar transformar em alguma coisa que faça sentido. Eles descem mais um pouco, jogam a rede de novo. E como se o rio estivesse segurando a respiração, vem o corpo.
corpo e cabeça, separados mas feitos para encaixar. Agora na mão, a imagem se torna alguém, uma presença, um olhar, uma mãe inteira, encontrada em 2 atos, como se a própria história estivesse ensinando o ritmo do futuro. Primeiro a falta, depois a recomposição. E então? E isso é o tipo de detalhe que muda tudo. A pesca muda. O rio que negava peixe começa a entregar uma abundância quase absurda, rápida demais para ser normal. As redes enchem, o peso puxa os braços, os homens trocam olhares que misturam medo e riso, porque é assim que o corpo reage quando o impossível acontece. Você quer acreditar, mas uma parte de você desconfia, porque acreditar demais pode te quebrar depois. Eles levam o peixe, levam a imagem, e aqui a história sai do rio e entra na casa. Não começa numa catedral, começa num canto simples, numa parede que talvez tivesse rachaduras, numa mesa que conheceu a escassez. A imagem é lavada com cuidado, e lavar nesse caso é mais do que limpar barro, é dar dignidade, é dizer: você não vai ficar no fundo do rio, não vai ser resto. E cada gesto desses é uma oração sem palavra. Logo as pessoas começam a chegar, primeiro curiosidade, depois necessidade. Gente com febre, com ferida, com dívida, com medo, gente que não tem acesso aos salões do poder, mas tem acesso ao sofrimento. E sofrimento é uma língua que todo mundo entende. Elas olham aquela mãe pequena, morena, encontrada na lama e pensam: ela sabe o que é ser esquecida, ela sabe o que é ser jogada fora. E aí nasce um tipo específico de devoção. A devoção do espelho não é só eu te venero, é eu me reconheço em você. Só que é exatamente isso que incomoda os competidores, porque enquanto o povo começa a contar a história da senhora que apareceu, os donos da ordem começam a se mexer. A pergunta que surge não é espiritual, é política. Quem autorizou isso? Quem disse que essa imagem merece tanta atenção? Que história é essa de milagre sem carimbo? E num Brasil colonial, quem não tem carimbo vira ameaça, um vigário mais duro, daqueles que veem o mundo em caixas, pode até permitir uma oração, desde que seja controlada, discreta, sem exagero, mas quando a devoção cresce, quando vira movimento, quando atrai gente demais, ela vira concorrência. Concorrência por oferta, por influência, por narrativa. Se a fé do povo se organiza em torno de uma imagem que nasceu fora do templo, então o templo perde parte do monopólio do sagrado. E é aí que o conflito ganha rosto. Não pense num vilão de novela com capa preta. Pense num homem comum, com batina ou com poder local, que acredita estar defendendo a boa ordem. E sem perceber, defende também o próprio lugar no mundo. Ele ouve falar de ajuntamento, de vela acesa, de promessa paga, de gente simples dizendo milagre. E ele sente uma coisa perigosa: irritação. Porque a fé que ele controla é útil, a fé que ele não controla é fogo. Então começam os sussurros: isso é invenção. É fanatismo. O povo se deixa levar. E os sussurros, quando encontram medo, viram perseguição. Só que essa história tem um problema para quem quer calar. A fé popular é teimosa. Ela não precisa de salão, ela precisa de chão. E o chão, no Brasil, sempre foi fértil para aquilo que brota na dor. A imagem pequena vai ganhando um lugar mais fixo. De um canto passa a um oratório, do oratório a uma capela. A chama cresce, e com a chama cresce também a tensão. Quanto mais gente chega, mais gente incomoda. E quanto mais incomoda, mais tentam diminuir. E então acontece outra reviravolta. O tipo de coisa que, se fosse roteiro, alguém diria que é exagero. A própria aparência da imagem vira argumento. Ela é escura. Ela é morena. Ela parece carregada de rio e templo. E isso mexe com um país que estava aprendendo, na prática brutal, a hierarquizar pessoas pela cor. Para alguns, aquela cor é conforto. Para outros, é ameaça. Como assim uma senhora venerada com pele escura? Como assim uma imagem que não parece com as Madonas claras dos livros europeus recebendo tanto afeto? Para muita gente do povo, especialmente para os que eram tratados como sombra, essa senhora morena era um tipo de revolução silenciosa, uma santidade que não exigia embranquecimento para ser amada. Ela não pedia que ninguém virasse outra coisa para ser acolhido. O olhar dela dizia: venha como está. E isso, num sistema baseado em humilhação, é dinamite. A devoção cresce num Brasil cheio de feridas abertas, e por isso mesmo cresce rápido. Porque quando uma comunidade encontra um símbolo que dá sentido ao caos, ela se agarra com as 2 mãos.
Mas o rio que deu a imagem também deu a marca. A Senhora Aparecida carrega a memória do fundo, e o fundo é um lugar onde coisas se perdem. Isso não sai da história. Ela é a santa encontrada onde ninguém queria olhar, e é justamente por isso que o povo insiste. Se ela apareceu ali, então ninguém é fundo demais para ser visto. O antagonista, porém, não desiste. Ele tenta redefinir a narrativa. Não foi milagre, foi coincidência. Não foi providência, foi acaso? Não foi senhora, foi barro. E aqui vem o detalhe mais humano do conflito. O povo não responde com debate, responde com presença. Continua indo, continua acendendo vela, continua contando a história, continua atribuindo graças. A devoção não se vence com argumento quando ela se alimenta de experiência. Para muita gente, a prova não era uma tese. Era a dor que aliviou, a fome que cessou, a esperança que voltou. A imagem, então, vira centro de uma disputa invisível. O que é fé legítima? Quem decide? A igreja? O poder local? Ou o povo que sofre e reza? E é nessa linha de tensão que a história acelera, porque à medida que a Senhora Aparecida deixa de ser apenas um achado e vira um nome, ela começa a ganhar algo que nenhum decreto dá: reputação. E reputação, quando se espalha, tem vida própria. A cada história contada, ela nasce de novo. Uma mulher diz que a doença cedeu, um homem diz que escapou de um acidente, um viajante diz que o caminho abriu. E mesmo quando alguém duvida, a dúvida só serve para aumentar o fascínio. Porque aquilo que é contestado parece mais real, mais perigoso, mais digno de atenção, e no meio disso aparece outra contradição que torna tudo mais cinematográfico. A senhora que surgiu como lixo vai sendo tratada como joia. Aquilo que veio coberto de lama agora recebe tecido, cuidado, carinho, ornamento. A própria transformação material da imagem vira símbolo do que ela faz por dentro nas pessoas. Do sujo para o digno, do quebrado para o inteiro, do abandonado para o escolhido. Mas não se engane, a história ainda está no começo. O que aconteceu no Rio foi só a faísca. O incêndio, o tipo de incêndio que muda um país, ainda vai exigir choques maiores, disputas mais duras e um inimigo mais teimoso do que um simples cético. Porque quando uma devoção cresce, ela atrai não só os que rezam, mas também os que querem controlar. E é exatamente aí que o próximo ato começa a se formar. A Senhora que apareceu vai precisar sobreviver ao mundo dos homens. Um mundo que ama milagres, mas odeia perder o comando sobre eles. A lama já tinha secado, mas a marca do rio não saiu. Mesmo depois de lavada, a pequena imagem continuava com aquele tom escuro, como se carregasse na pele uma memória que não aceita maquiagem. E é nessa hora, quando a curiosidade vira costume, que a fé deixa de ser um susto e começa a virar caminho. Porque um milagre isolado até pode ser coincidência, mas uma presença repetida, dia após dia, na vida das pessoas, isso começa a redesenhar o mapa de uma região inteira. No início, o que existia era simples. Um oratório improvisado, uma casa que virou ponto de encontro, e o povo chegava com o que tinha. Vela curta, flor amassada, promessa feita com voz trêmula. Tinha gente que não sabia rezar bonito, mas sabia implorar. E implorar é uma oração que nasce direto do estômago. Só que quanto mais pessoas vinham, mais ficava impossível fingir que aquilo era só uma devoção de quintal, e aí entra o segundo grande movimento da história. Quando a Senhora começa a puxar as pessoas para Deus e, ao mesmo tempo, puxa Deus para dentro da vida delas, o mundo reage como sempre reage quando perde controle. Com medo, o inimigo muda de forma. Antes era o desprezo, o riso de canto de boca. Agora é algo mais organizado, o concorrente, porque naquela região havia quem lucrasse com as rotas, com as doações, com a influência. Havia outras capelas, outras imagens, outras promessas. E havia, sobretudo, um tipo de poder silencioso que se sente ameaçado quando o povo decide, sozinho, onde colocar o coração. Um comerciante local, desses que sabem medir fé em moedas sem piscar, percebeu rápido o que estava acontecendo. Gente viajando, comprando comida, pagando hospedagem, trazendo oferta. Peregrinação é movimento. E movimento mexe com dinheiro. Ele não queria impedir a devoção, ele queria possuir a devoção. Transformar o sagrado em negócio com chave própria. Do outro lado, um homem da ordem, alguém ligado às autoridades religiosas e civis, enxergava outra ameaça. Não a econômica,
mas a simbólica. A senhora Morena atraía o povo sem pedir permissão, sem pedir senha, sem pedir apresentação. E isso era perigoso. Porque se o povo aprende que pode encontrar Deus sem atravessar os portões certos, ele pode começar a questionar outros portões também. A partir desse ponto, os mesmos passos que levam alguém ao altar começam a provocar perseguição. Vieram as primeiras tentativas de organizar a devoção à força. Horários rígidos, regras, limites. Em nome da prudência, queriam esfriar a chama. E quando a chama não esfria, quando a casa continua cheia, as medidas ficam mais agressivas. É nesse clima que a história ganha um cheiro novo. Não mais o cheiro de rio, mas o cheiro de cera derretida e fumaça. Aquele cheiro de oração insistente que se mistura com suor de gente apertada num espaço pequeno. As noites viraram longas. As pessoas chegavam depois do trabalho com mãos rachadas, joelhos gastos e ficavam olhando a imagem como se ela fosse uma janela. E para muitos era. Uma janela para um Deus que parecia distante demais durante o dia. Só que há algo que quase ninguém percebe. Fé também cansa. Cansa o corpo, cansa a comunidade, cansa as relações. Quando muita gente começa a depender do mesmo sinal, surgem ciúmes, disputas, comparações. Por que ele recebeu graça e eu não? Por que ela foi atendida e eu continuo sofrendo? E é aqui que o adversário encontra espaço. Ele não precisa destruir a imagem. Basta colocar um veneno dentro das pessoas. E o veneno mais eficiente é a suspeita. Começaram a circular histórias maldosas. Que aquilo era encenação, que as graças eram exagero, que o povo se enganava, e a cada sussurro alguém se afastava. Só que, ao mesmo tempo, outro alguém chegava. E chegava por um motivo que calava qualquer boato. Desespero real. Aconteceu então um episódio que mudou o tom da devoção. Um episódio que, para quem viveu, não era lenda bonita, era vergonha transformada em libertação. Um homem escravizado, corrente no corpo, ferro na pele, a humilhação como rotina, foi levado para perto do lugar onde rezavam. Não foi convite, foi arrasto. Gente escravizada não vai, é levada. O que ele sentia não era só dor física, era um tipo de nojo de si mesmo que o sistema plantava. Você não é gente, você é coisa. Corrente não prende só o braço, prende a alma também. Ele ficou ali, diante da imagem, ouvindo rezas, e o olhar daquela senhora, a mesma que tinha sido tirada do fundo do rio como lixo, parecia falar diretamente com ele. Eu sei o que fazem com aquilo que consideram descartável. Alguém sussurrou uma prece. Alguém tocou o ferro. E então, num estalo seco, o tipo de som que faz a pele arrepiar, as correntes cederam. Não foi um clique elegante, foi ruptura. Metal abrindo como se estivesse cansado de obedecer. A reação foi horrível e linda ao mesmo tempo. Primeiro, o silêncio de quem não acredita no que viu. Depois, o pânico de quem pensa, isso vai dar problema? E por fim, o choro. Um choro feio, desorganizado, de gente que percebe que Deus pode fazer o impossível. Justo onde o impossível parecia proibido. Esse episódio virou pólvora, porque mexia na ferida mais exposta da colônia. Quem tem direito a ser visto? Quem tem direito a pedir? Quem tem direito a ser solto? E aí, de repente, a devoção à Aparecida deixou de ser só conforto espiritual. Ela virou ameaça social. Não porque pregasse revolta com palavras, mas porque devolvia dignidade com gestos. E dignidade é a coisa que todo sistema injusto teme. O concorrente, então, afia as armas. O comerciante tenta capturar o fluxo das promessas, cria intermediários, vende objetos sagrados com preço abusivo, inventa regras para lucrar. O homem da ordem tenta capturar o sentido. Quer dizer ao povo como sentir, como pedir, como agradecer. Os dois, por motivos diferentes, querem o mesmo: colocar uma coleira no milagre. Mas a senhora não cabe na coleira, porque a devoção cresce onde ninguém consegue cercar, cresce em boca de mãe, em história de estrada, em reza cochichada. Ela se espalha do jeito mais perigoso, de pessoa para pessoa, sem documento. E aqui vem um twist cruel. Quanto mais a devoção cresce, mais a própria comunidade vira alvo. Gente que recebia peregrinos começa a ser acusada de ganância. Gente que rezava em casa é chamada de fanática. Os mais pobres, como sempre, apanham primeiro, nem que seja com palavras. Um vizinho denuncia, outro debocha, outro ameaça. E a fé, que era abrigo, vira também risco.
Só que é exatamente no risco que muita gente entra de vez em Deus. Porque quando você reza e ninguém liga, é confortável. Mas quando você reza e alguém tenta te calar, você precisa escolher: eu acredito mesmo nisso ou estou só seguindo uma moda? E muita gente escolheu. A escolha, porém, não foi uma decisão intelectual. Foi uma rendição, uma entrega. Os que chegavam até ali não estavam buscando uma história bonita, eles estavam buscando um sentido e encontravam algo que parece simples, mas é devastador. Uma mãe que não tem nojo de você. Uma mãe que foi achada na sujeira e, mesmo assim, não virou as costas para ninguém. É nesse ponto que a devoção começa a moldar caráter. As pessoas passam a viver a fé não como amuleto, mas como transformação. A reza deixa de ser só pedido e vira compromisso. Se ela me ouviu, eu também vou ouvir. Se eu fui acolhido, eu também vou acolher. E isso muda um lugar. O oratório já não dava conta. A multidão precisava de espaço. E aí, aos poucos, aparece o próximo passo inevitável: construir, não só paredes. Construir uma casa para o sagrado e uma casa para o povo. A construção de um espaço maior parece uma coisa prática, mas na verdade é a comunidade dizendo: isso aqui não é um acidente, isso aqui é destino. E destino, quando vira tijolo, vira permanência. Só que permanência incomoda ainda mais o concorrente, porque uma devoção passageira você deixa passar. Mas uma devoção que vira capela, que vira local reconhecido, que vira rota, isso você precisa enfrentar. E eles enfrentam. Surgem tentativas de desacreditar os relatos, surgem tentativas de deslocar a imagem, de transferi-la para um lugar onde seria mais fácil controlar. Surgem tentativas de impor um dono ao que nasceu sem dono. Em meio a essas pressões, acontece uma cena que, se você visualizar, é quase um soco no estômago. Um homem, alguém com autoridade, ou pelo menos com arrogância suficiente para se achar autoridade, pega a imagem com brutalidade, não como quem pega algo sagrado, como quem pega um objeto qualquer, a raiva no gesto, aquela raiva de quem odeia ver o povo unido em torno de algo que ele não comanda. Ele ameaça, ele sacode, ele diz que aquilo vai acabar ali, e então, a imagem cai. Barro no chão, um estalo, um pedaço se parte. Por um segundo, o mundo para. Porque o povo entende uma coisa antes de qualquer teologia. Se destruírem a imagem, tentam destruir a esperança. E esperança, para quem sofre, é questão de sobrevivência. Só que a história não segue o roteiro do opressor. A imagem é recolhida, restaurada, cuidada. E o que poderia virar fim, vira símbolo ainda mais forte. Até quebrada, ela continua. Até atacada, ela permanece. E isso cria um efeito inesperado. O ataque, em vez de matar a devoção, dá a ela uma camada nova. A camada do martírio. A senhora não é só quem apareceu, é quem resistiu. E resistência, no Brasil, é quase um sacramento não oficial. A cada tentativa de controle, mais gente chega. Como se o povo dissesse: se estão tentando calar, é porque tem verdade. É um mecanismo antigo. Perseguido vira precioso. E sem perceber, os concorrentes estão alimentando o que querem impedir. Mas a maior virada dessa parte da história não é uma perseguição. É uma mudança por dentro. Porque, aos poucos, o povo vai entendendo que não está diante de uma imagem mágica. Está diante de um convite. O convite é simples e pesado. Faça de Deus o centro, não o seu medo. E isso se traduz em atos pequenos, reconciliações, promessas cumpridas com honestidade, restituições, perdões engolidos com lágrimas. Gente que passava a vida desconfiando de todo mundo, começa a confiar. Gente que nunca tinha entrado numa igreja começa a entrar. Gente que só sabia pedir começa a agradecer. A devoção vira escola. E como toda escola, forma gente que incomoda, porque uma pessoa que aprende a se ajoelhar por amor é mais difícil de dobrar por medo. O concorrente percebe isso tarde demais. Ele queria administrar o fluxo. Mas o fluxo agora já não é só de gente indo ver uma imagem, é de gente indo se refazer. E aí, numa noite que poderia parecer comum, algo muda de novo. A fé deixa de ser apenas local. Ela começa a se tornar identidade. Um viajante leva a história para outra vila. Um tropeiro conta no caminho. Um padre mais sensível, desses que sabem ouvir o povo, decide não esmagar, mas acompanhar. As notícias correm como fogo em capim seco. Existe uma senhora que apareceu, ela escuta, ela acolhe. Ela não faz acepção,
E o nome Aparecida começa a virar mais do que um apelido. Vira uma certeza. Ela se fez encontrar. E nisso há um último detalhe que dá arrepios, quando você percebe. Ela não apareceu para um rei, não apareceu para um general, não apareceu para um homem estudado sentado numa sala limpa. Ela apareceu para quem puxava a rede e conhecia a fome. E cada vez que alguém conta essa história, mesmo sem repetir os detalhes, a mensagem fica mais clara. Deus escolhe rotas que o poder não prevê, e a graça se instala exatamente onde a dignidade parecia impossível. A construção do espaço de oração cresce, a devoção se firma, e a rivalidade se intensifica, não só com outras devoções, mas com qualquer sistema que precise do povo curvado e sem voz. A senhora vai se tornando um coração pulsando no Vale do Paraíba. E quanto mais ela pulsa, mais o país, ainda sem saber seu futuro, começa a encontrar um símbolo que fala a língua da maioria. A língua da luta e do consolo. E agora, já não dá para voltar atrás, porque quando uma comunidade aprende a se reunir em torno de esperança, ela vira multidão. E multidão, cedo ou tarde, faz história. O que começou como encontro, virou rotina. E rotina, quando é de fé, vira liturgia. Não era mais só gente chegando para ver a imagem, era gente chegando para respirar. E quando milhares respiram no mesmo lugar, o ar muda. A noite ficava pesada de tanta vela, a fumaça desenhava um teto invisível acima das cabeças, as vozes se misturavam num coro imperfeito, cheio de desafino e verdade, como se cada garganta carregasse um pedaço do Brasil que ainda não tinha nome, mas já tinha dor. E então aconteceu algo silencioso, mas decisivo. A Senhora Aparecida deixou de ser apenas uma história contada e virou um modo de viver. Você consegue imaginar o som? Passos de gente descalça no chão frio, rosário batendo no peito, criança dormindo no colo, com a testa encostada no ombro da mãe, o padre falando, mas por baixo das palavras dele existe outro som. O som do povo rezando por conta própria, baixinho, como se estivesse soprando brasa para não apagar. Ali, fé não era teoria, era sobrevivência. E é exatamente nesse ponto que o concorrente mais perigoso entra em cena. Não há dúvida, a vaidade. Porque quando um lugar sagrado cresce, ele atrai dois tipos de gente ao mesmo tempo. Os que querem adorar e os que querem mandar. Aparecem figuras que se apresentam como protetores do culto, mas que, na verdade, querem ser donos. Querem decidir quem pode falar, quem pode cantar, quem pode carregar a imagem, quem pode ficar mais perto. Querem transformar o santuário em palco. E no palco, o povo vira plateia. Só que o povo não nasceu para ser plateia da própria esperança. A disputa fica feia nos detalhes pequenos. O comerciante que ajuda a organizar, mas cobra caro por vela e lembrança. O homem influente que finge piedade, mas usa as promessas como moeda social. O pregador duro que diz que o povo exagera, que chorar é fraqueza, que pedir é falta de fé. E com isso, tenta moldar todo mundo à própria máscara. E como toda rivalidade de verdade, a coisa vira guerra fria. Um lado tenta capturar o coração, o outro, o bolso. E no meio fica a devoção, que não quer ser capturada por ninguém. Mas a senhora, ironicamente, cria a própria defesa. O rito. Porque o rito não é só repetição, é fronteira. É a comunidade dizendo, isso aqui não é show, é encontro com Deus. Aos poucos, as celebrações ficam mais definidas, não porque alguém inventou um protocolo, mas porque o corpo coletivo pede organização. Missa em horários fixos, confissão em fila longa, ladainhas que todo mundo aprende na marra, repetindo até virar memória muscular, procissões onde cada pessoa quer tocar o andor, nem que seja por um segundo, como se tocar fosse dizer, eu existo, eu também faço parte. E aqui tem uma imagem que não é bonita, mas é real. Joelhos em carne viva. Tem gente que chega de longe pagando promessa. Não é poesia, é pele. É sangue misturado com poeira. E o que choca não é só o sacrifício, é o motivo. Muita promessa nasce de um lugar extremo. Uma febre que não baixava, um parto que virou risco, um filho desaparecido, uma fome que parecia castigo, uma injustiça que ninguém consertava. Quando a pessoa se ajoelha e vai, ela não está fazendo teatro. Ela está tentando negociar com o universo a própria continuação. E o lugar responde com algo que parece cruelmente simples. Acolhimento. Ninguém pergunta se você fala certo, se veste certo, se entende a doutrina inteira. Você chega e encontra gente parecida com você, gente que também treme.
gente que também carrega vergonha. E isso cria um milagre que quase nunca entra nos relatos oficiais. O milagre social, de repente, o pobre não é só pobre, ele é peregrino. Ele é devoto, ele tem um nome dentro de uma história maior, e isso muda a postura, muda o jeito de olhar, muda até o jeito de aguentar o dia seguinte. É nesse ambiente que a pregação começa a ganhar outro tom, porque quando os padres, os que tinham ouvido, escutam o povo, eles percebem que não adianta só falar de céu. O povo precisa de chão, precisa de evangelho que encoste no barro da vida. E então surgem sermões que cortam como faca, sermões sobre injustiça, sobre dignidade, sobre a misericórdia que não escolhe cor, sobre a coragem de recomeçar, sermões que dizem, em outras palavras, se a mãe apareceu na lama, você não tem desculpa para desprezar quem vive nela. Só que esses sermões irritam os mesmos concorrentes de sempre, porque o comércio religioso gosta de uma fé que compra. A autoridade vaidosa gosta de uma fé que obedece. Mas uma fé que transforma, essa fé dá trabalho. E dá medo. A rivalidade se torna mais direta quando começam as tentativas de substituir, Aparecida por devoções mais convenientes, e aqui entra uma estratégia antiga. O concorrente tenta recontar a história com outra voz. Ele tenta dizer que a senhora é boa, mas não tão importante. Que o povo pode rezar, mas sem exagero, que a devoção deve ficar na medida, como se a dor tivesse régua. E tenta principalmente deslocar o centro. Quer que Aparecida seja só mais uma imagem num conjunto, para que ninguém dependa demais dela, e por tabela, ninguém se una demais em torno dela. Só que o povo responde do jeito mais brasileiro possível, com teimosia e criatividade. Quando não deixam cantar alto, cantam baixo, mas cantam. Quando apertam o horário, chegam mais cedo. Quando tentam limitar a procissão, fazem procissão por dentro, com o coração andando em fila. E sem perceber, o concorrente está formando uma coisa maior que ele. Tradição. Porque tradição não nasce quando alguém decreta. Tradição nasce quando muita gente repete, por amor, o que fez sentido na dor. O santuário vai se enchendo de sinais. Não só velas e flores. Sinais concretos, quase brutais, do que o povo viveu. Muletas penduradas, roupas deixadas como agradecimento, pequenos objetos marcados, pela história de quem ofereceu. Cada coisa dessas é um grito silencioso. Eu sobrevivi. E uma coleção de sobrevivências vira um arquivo vivo do país. E é aí que a história entra em seu trecho mais cinematográfico. Quando o lugar precisa crescer de novo, chega um ponto em que já não cabe. Gente demais, calor demais, suor demais, lágrimas demais. A fé transborda as paredes. A comunidade entende que se não ampliar o espaço, a devoção vai virar confusão. E confusão dá munição para o concorrente dizer, está vendo? Isso é desordem. Então começa o movimento inevitável. Erguer um espaço maior, mais digno, mais capaz de acolher multidões sem esmagá-las, mas construir templo, nesse contexto não é só engenharia, é declaração de guerra. Porque o concorrente percebe o que significa. Se isso vira grande demais, vira incontornável. Vira referência, vira centro. E quando um centro aparece, o resto precisa se reposicionar. As tensões aumentam, surgem disputas por doações, por administração, por controle de rotas de peregrinação. Quem vai gerir o fluxo? Quem decide onde o povo dorme? Quem lucra com comida e alojamento? Quem fica com a melhor narrativa do milagre? E aí aparece um twist venenoso. Algumas pessoas que se diziam devotas começam a usar a fé como escada. Elas se aproximam do santuário como quem se aproxima de um trono. Fazem discursos humildes, mas querem ser vistas, querem aparecer ao lado da imagem, como se isso lhes desse um brilho que não conquistaram na vida real. E essa sede de prestígio cria rachaduras internas, fofocas, intrigas. Exatamente o tipo de coisa que destrói comunidades por dentro. Por um instante parece que o inimigo vai vencer sem precisar atacar de fora, porque nada mata mais uma devoção do que a própria corrupção. Só que, de novo, a história não segue o roteiro fácil. Em meio a esse barulho, surgem pessoas comuns que seguram a chama com as duas mãos, mulheres que organizam acolhida sem cobrar, homens que levantam paredes com o corpo cansado, sem pedir aplauso, gente que se oferece para limpar, cozinhar, guiar peregrinos perdidos, gente que faz o que ninguém vê. E é justamente isso que sustenta o que todo mundo vê. Aparecida começa a ser menos um lugar e mais um movimento de caridade.
E isso é devastador para o concorrente, porque caridade não se compra com propaganda. Caridade se prova no gesto, e é nessa fase que a devoção amadurece de vez. Ela ganha linguagem, ela ganha canto próprio, ela ganha dias mais marcados de celebração, ela ganha símbolos visuais que se repetem e criam identidade. O manto, as cores, a forma de carregar, o jeito de organizar as filas, o costume de tocar e passar a mão no rosto como quem limpa lágrimas invisíveis. E o mais interessante é que tudo isso acontece sem manual. É como se o povo estivesse escrevendo, na prática, uma liturgia brasileira. Simples, intensa, cheia de corpo, cheia de emoção, sem vergonha de chorar. Isso também irrita os concorrentes, porque há quem prefira um cristianismo sem suor, sem grito, sem lágrima. Um cristianismo de porcelana. Só que o Brasil nunca foi porcelana, o Brasil é barro. E a Senhora do Barro funciona melhor aqui do que qualquer santidade envernizada. A rivalidade atinge um pico quando tentam transformar o santuário em vitrine controlada. Começam a aparecer regras que, por trás da ordem, querem apagar o povo. Querem separar demais, filtrar demais, selecionar demais. Querem dizer quem é devoto verdadeiro e quem é exagerado. Querem empurrar os pobres para fora para que o lugar fique apresentável. E aí acontece uma cena que vale um filme inteiro. Uma mulher chega com o filho doente no colo. O rosto dela está cinza, como se já estivesse de luto antes da hora. Ela atravessa a multidão pedindo passagem, não com grito, mas com aquele olhar de animal ferido que só quer um canto para respirar. Um homem importante manda barrar. Aqui não, agora não, espere. Ela tenta explicar, a voz falha, o corpo treme. Em volta, algumas pessoas baixam a cabeça. Medo de se meter. Só que do nada, uma corrente humana se forma. Não é liderança oficial, é instinto coletivo. Um abre espaço, outro segura o braço dela, outro chama alguém para ajudar. De mão em mão, ela chega perto. E quando encosta a testa no chão, diante da imagem, o lugar inteiro fica quieto. Não é silêncio de protocolo, é silêncio de reconhecimento. Essa dor é nossa. Esse tipo de cena, repetida centenas de vezes, cria algo que nenhum concorrente consegue copiar. Autoridade moral, porque a autoridade não vem de cargo, vem de serviço. E Aparecida, como devoção, vira o símbolo de um serviço que o Brasil sempre precisou. O serviço de enxergar quem ninguém quer enxergar. Enquanto isso, as procissões aumentam. Elas deixam de ser só ritual e viram espetáculo emocional, no melhor sentido. O som do sino, a multidão cantando, o andor avançando como um barco num mar de gente. Você vê homens grandes chorando sem disfarçar. Você vê jovem pagando promessa por causa de mãe. Você vê criança segurando vela com as duas mãos, com medo de derramar cera e ao mesmo tempo com orgulho de participar. E o concorrente tenta ridicularizar, chama de teatro, chama de histeria, chama de fanatismo. Mas ridículo é uma arma que falha quando a pessoa está curada por dentro. Porque quem experimentou consolo não liga para o riso alheio. O riso alheio não paga a conta da dor. É aqui que a história entra no seu trecho mais tenso. O confronto entre dois modelos de fé. De um lado, a fé cálculo, aquela que mede, controla, lucra, organiza para dominar. Do outro, a fé ferida, aquela que chega sangrando, se ajoelha e sai andando diferente. A Senhora Aparecida vira o campo de batalha desses dois modelos. E o mais intrigante é que ela não fala. Ela só está, mas a presença dela obriga todo mundo a escolher um lado. E como todo clímax, chega o momento em que o concorrente acha que vai vencer. E se engana. Ele tenta impor distância, tenta proibir certos gestos, tenta esfriar as manifestações. E o povo responde não com violência, mas com perseverança. Eles não quebram portas. Eles voltam. Eles rezam. Eles cantam. Eles sustentam. E isso cria uma imagem difícil de esquecer. O poder se move em decretos. A devoção se move em passos. E passos, quando são milhões, viram estrada. Aparecida passa a ser ponto de chegada. E também ponto de partida, porque quem vai lá volta para casa carregando uma história e às vezes carregando uma nova forma de tratar o próximo, uma nova paciência, uma nova coragem, uma pequena chama que vai acender outra. E de vila em vila, de boca em boca, a senhora que apareceu deixa de ser daquele lugar. Ela começa a ser do Brasil inteiro, mesmo antes de o Brasil se reconhecer como nação de verdade. Mas a história ainda guarda um golpe final antes do desfecho. Porque quando uma devoção vira grande demais, ela chama a atenção do alto.
não só do alto do poder local, mas do alto das grandes instituições, e aí nasce uma tensão nova. A fé popular precisa ser acolhida sem ser domesticada, reconhecida sem ser sequestrada. Alguns tentam enquadrar Aparecida numa moldura que apague sua origem incômoda. O fato de que ela veio do fundo do rio, que ela é morena, que ela pertenceu primeiro aos pobres, que ela cresceu fora do controle de quem gosta de mandar. Tentam transformar a senhora em símbolo bonito e limpo, sem lama, sem história de dor. Só que o povo não deixa. O povo repete como quem recita o próprio DNA. Ela apareceu, e aparecer aqui não é só surgir, é se revelar no lugar onde ninguém esperava. É por isso que nesta fase, o culto não é só rezar, é lembrar. Lembrar que Deus visita o fundo, lembrar que o descartado pode virar centro, lembrar que uma imagem quebrada e restaurada pode ensinar um país inteiro a se restaurar. E essa lembrança é o que torna a Aparecida impossível de ser apenas um ícone. Ela vira uma força que reorganiza a fé, a cultura, a estrada, o calendário, a música, a economia, a própria ideia de pertencimento. O concorrente que queria mandar percebe tarde. Ele está competindo contra algo que não cabe em mãos humanas, porque o que mantém Aparecida Viva não é um prédio, nem uma administração, nem uma propaganda. É uma coisa mais assustadora. É a soma de milhões de pequenas histórias pessoais, como se cada pessoa fosse um tijolo emocional, e quando milhões constroem ao mesmo tempo, não existe rival que derrube fácil. E assim, com o santuário crescendo, com as romarias virando mar humano, com a liturgia se tornando identidade, a Senhora Aparecida entra na fase em que já não é apenas devoção regional. Ela começa a caminhar em direção ao reconhecimento amplo, oficial, inevitável. Mas reconhecimento tem preço. E o preço, às vezes, é o ataque mais covarde de todos. Tentar tomar o que é do povo e transformar em objeto de disputa nacional. E é exatamente essa tempestade de fama, perigo, apropriação e resistência que vai preparar o último ato da história. A fama chegou como chegam as enchentes. Primeiro um rumor, depois um transbordamento. De repente não era mais só o Vale do Paraíba. Era estrada virando rio de gente. Era carroça, cavalo, pé no chão, família inteira espremida em cima de nada, só para ver a mãe. E quando a devoção vira multidão, ela chama um tipo de atenção que muda tudo. A atenção do Estado, da hierarquia, da imprensa, dos ambiciosos e também dos profanadores, porque existe um momento em que o sagrado, se fica grande demais, vira alvo de 3 forças ao mesmo tempo: a fé, a política e o espetáculo. E essas forças raramente convivem em paz. Aparecida, que nasceu no fundo de um rio como o resto, agora subia para o alto das decisões, e foi aí que a rivalidade ficou mais perigosa. Não era mais um concorrente local tentando controlar velas e doações. Agora era disputa por significado. Quem tem o direito de dizer o que ela representa? Alguns queriam uma Aparecida domesticada, bonita, silenciosa, útil, sem lama, sem passado incômodo. Uma imagem que serve para enfeitar, mas não para cutucar. Outros queriam o oposto. Queriam usar o nome dela como bandeira para mandar nos outros, transformar devoção em arma, fé em martelo, e entre esses 2 extremos tinha o povo. O mesmo povo que a encontrou primeiro. Gente que não estava buscando um símbolo para dominar ninguém. Estava buscando uma mãe para continuar vivo. Só que quanto mais a devoção crescia, mais surgiam donos querendo assinar embaixo. Vieram as grandes construções, as estruturas, a necessidade real de organizar acolhida, celebrações, fluxo de peregrinos, e junto com a organização veio o risco. Toda instituição grande pode virar palco para a vaidade. Toda devoção muito popular pode virar mercado. E todo mercado, cedo ou tarde, atrai gente sem escrúpulo. Aparecida começou a ser cercada por uma camada de barulho. Vendedores, disputas, falsos intermediários, promessas transformadas em cobrança. O concorrente, a vaidade, tentava apertar a fé como quem aperta uma fruta para tirar suco. E o povo sentia quando a oração virava transação, sentia quando a caridade virava marketing. Mas aí acontece uma virada que só existe quando a devoção é forte de verdade. Ela gera anticorpos. Surgem comunidades inteiras de serviço, gente que trabalha para receber peregrino, orientar, acolher, tratar doente, distribuir água, organizar filas sem humilhar ninguém.
E aos poucos, o que era apenas ir rezar, vira também ir servir. A devoção amadurece, ela deixa de ser apenas pedido e vira missão. E isso muda o jogo, porque missão é algo que o concorrente não sabe imitar, o oportunista sabe vender, sabe posar, sabe controlar, mas não sabe carregar o outro sem aplauso. Foi nesse clima que Aparecida começou a atravessar marcos históricos do Brasil, como quem atravessa tempestades sem perder o olhar. O país muda de regime, muda de leis, muda de nomes, muda de donos. Mas o sofrimento do povo continua mudando de roupa, sem deixar de ser sofrimento. E sempre que uma crise vem, a devoção parece crescer como cresce a fome. Com urgência, em determinado ponto, o reconhecimento oficial se torna inevitável. É como se a própria história dissesse: dá para fingir que isso é pequeno? Não dá. Dá para fingir que é só regional? Não dá. Dá para fingir que não mexe com a identidade do país? Também não dá. Só que reconhecimento, por mais bonito que pareça, também vem com um perigo. A tentativa de sequestro, gente poderosa começa a posar ao lado da imagem como quem posa ao lado de uma vitória. Discursos aparecem tentando definir a senhora. Ela é isso, ela é aquilo, ela representa o meu lado. Como se milhões de histórias pessoais coubessem numa frase de palanque. E aqui entra um dos momentos mais tensos e simbólicos dessa trajetória. A coroação. A ideia de coroar uma imagem pode soar distante hoje, mas naquele contexto era explosivo. Coroa é símbolo de autoridade, é dizer, isso aqui está acima. Só que no caso de Aparecida, a coroa não era só ornamento, era um recado. A mãe encontrada na lama agora é tratada como rainha. E isso inverte a lógica do mundo. Porque o mundo gosta de coroar quem já nasceu em cima. Aparecida foi coroada pelo caminho contrário, de baixo para cima, de resto para centro, de desprezada para amada. E essa inversão incomoda. Incomoda quem vive de hierarquia rígida. Incomoda quem precisa que o povo aceite sempre o lugar de baixo. Só que, junto com a coroa, vem uma pergunta incômoda. O que acontece quando colocam ouro em cima de uma história que nasceu na lama? A resposta é: tentações, muitas tentações. Alguns passam a querer um santuário de vitrine, com o povo do lado de fora. Outros tentam criar distância entre a senhora e a origem popular. Como se a origem fosse um detalhe embaraçoso. E aí o conflito volta com força. Aparecida seria do povo ou seria do poder? Nesse ponto, a história dá um golpe que parece feito para testar a fé, porque quando o sagrado se torna símbolo nacional, ele vira alvo do gesto mais covarde possível. O ataque gratuito, a profanação, o desejo de destruir não por argumento, mas por prazer. O prazer de ver o outro perder o chão. E então acontece o que, para muita gente, foi como assistir a um assassinato. A imagem, pequena, antiga, carregada de séculos de mão humana, é violentada. Não é uma quebra acidental, é agressão. É ódio contra aquilo que une. E o resultado é um choque visual que embrulha o estômago. Pedaços. Fragmentos. A senhora que já tinha sido encontrada em partes no rio, agora volta a ser quebrada pelas mãos de gente. Esse é o momento mais próximo de uma morte nessa história. Porque para o devoto, não é só barro quebrado. É como se tentassem matar uma memória coletiva. Como se tentassem dizer, o que vocês amam pode ser destruído. O que vocês veneram pode virar pó. É o sadismo simbólico. Ferir não a matéria, mas a esperança. E aqui vem o twist que define o legado de Aparecida. Em vez de terminar, a história recomeça. Os pedaços são recolhidos com um cuidado que parece ritual funerário. Gente chora como se tivesse perdido alguém da família. E com mãos pacientes, mãos de restauração, mãos de artesão, mãos que sabem que o quebrado pode voltar a ser inteiro, a imagem é reconstruída. Mas ela não volta perfeita. Ela volta marcada. E isso é o mais poderoso. Ela volta com cicatrizes. A cicatriz vira teologia sem palavra. Vira mensagem direta. Vocês podem me atacar, mas eu não deixo de ser presença. E de um jeito quase cruelmente belo, as cicatrizes fazem a imagem parecer ainda mais próxima do povo. Porque o povo também vive costurado por cicatrizes. A partir daí, qualquer concorrente que tente vender uma fé de porcelana, perde força. Porque Aparecida agora é fé de reparo. Fé de quem sabe que quebrar é fácil e restaurar é trabalho. Fé que não nega a violência, mas não se ajoelha diante dela. Enquanto isso, o santuário cresce de novo, e cresce num ritmo que parece impossível.
Não é só prédio, é país inteiro se movendo. A nova basílica, enorme, vira uma espécie de coração arquitetônico. Um lugar que comporta multidões e, ao mesmo tempo, tenta não perder o calor humano. Por fora, um monumento. Por dentro, milhões de histórias sussurradas, e conforme as décadas passam, Aparecida deixa de ser apenas devoção católica de um povo. Ela vira um símbolo cultural, ela aparece em música, em arte, em futebol, em tatuagem, em oração de caminhoneiro, em promessa de mãe, em canto de romeiro. Você encontra o nome dela onde o Brasil está mais Brasil. Na mistura de fé e suor. Só que o concorrente não desiste. Ele só troca de roupa. Vem a era do espetáculo, vem a televisão, vem a disputa por audiência, vem o desejo de transformar tudo em conteúdo, em polêmica, em provocação. E aí acontece outro tipo de profanação. Não necessariamente quebrar a imagem com a mão, mas tentar quebrar o respeito com a boca. O sagrado vira motivo de riso em alguns palcos, vira provocação, vira confronto fabricado, e isso fere, porque mexe com algo íntimo. A fé do povo geralmente é o último lugar onde ele se sente seguro. Tirar isso com deboche é como apagar a luz de alguém que já vive no escuro. Mas, de novo, a história não cede do jeito esperado. Aparecida não responde com grito. Responde com permanência. O povo continua indo, continua acendendo vela, continua cantando, continua pagando promessa, continua agradecendo graça pequena, emprego encontrado, filho recuperado, depressão aliviada, vício deixado para trás, briga de família resolvida depois de anos. E essas graças pequenas, repetidas por milhões, constroem uma muralha que nenhum concorrente derruba com sarcasmo. E aí chega um ponto em que o reconhecimento vira inevitável, não só no Brasil, mas no mundo católico. Papas visitam, falam, celebram. O nome Aparecida atravessa oceanos. E ainda assim, o que sustenta tudo não é o microfone de quem vem de fora, é o passo de quem vem de dentro. É Romeiro anônimo. É a senhora que chega de joelho. É o pai que carrega o filho nos ombros para ele ver a mãe. É a adolescente que chora escondida porque não aguenta mais a casa e pede força para não fazer besteira. É o homem orgulhoso que pela primeira vez se permite pedir perdão. E aqui está a parte mais impressionante do legado. Aparecida vira linguagem comum entre brasileiros que discordam de tudo, gente de cidade e de roça, rico e pobre, doutor e analfabeto, jovem e velho. Até quem não é católico, às vezes, olha para ela como quem olha para um símbolo nacional de amparo. Ela vira um tipo de ponte emocional. Eu não sei explicar minha vida, mas eu sei para quem eu corro quando desaba. O país, que vive dividido em 1000 fraturas, encontra nesse rosto pequeno um ponto de encontro, e o rosto é pequeno mesmo. Isso é o que mais assusta. Um país continental, reunido em torno de uma imagem que cabe no colo. É como se a história estivesse dizendo que a grandeza de um povo não nasce só em palácios e batalhas, mas no consolo que ele aprende a dar a si mesmo. Chegamos então ao fim. Mas não é um fim. É uma espécie de conclusão viva, porque Nossa Senhora Aparecida não morre como pessoa. Ela não tem biografia de carne, não envelhece, não fecha os olhos. O que morre e renasce nessa história é outra coisa. A esperança do povo, continuamente ameaçada, continuamente restaurada. Aparecida morre quando tentam reduzi-la a objeto, a moeda, a troféu, a meme, a instrumento de controle. E Aparecida ressuscita sempre que alguém volta a tratá-la como aquilo que ela sempre foi para os simples. Uma presença de misericórdia. O legado dela, então, não é só religioso, é existencial. Ela ensinou um país a transformar vergonha em oração. Ensinou que o fundo do rio também pode ser lugar de revelação. Ensinou que o quebrado pode ser refeito. Ensinou que uma mãe morena, encontrada na lama, pode se tornar a face mais íntima de uma nação inteira. E talvez o ponto mais forte de todos seja este. O que o concorrente nunca conseguiu engolir. Ela não foi imposta de cima para baixo. Ela foi escolhida de baixo para cima. E isso é assustador para qualquer poder que queira mandar no coração do povo. Por isso, mesmo depois de séculos, a história continua pulsando. A cada 12 de outubro, as estradas viram rios outra vez. Mas agora ninguém puxa rede para achar peixe. Puxam a própria vida, arrastam a própria dor e colocam aos pés daquela mãe pequena como quem diz: eu vim, eu sobrevivi, eu ainda acredito. E quando você vê isso, entende por que ela é chamada de padroeira do Brasil.
Não porque alguém apenas declarou, mas porque milhões reconheceram nela o mesmo gesto que o rio fez em 1717: devolver do fundo aquilo que parecia perdido.